continuamos con esta jornada del jueves, Día del Bibliotecario Brasil, y empezamos ahora por la tarde con la presentación de nuestras colegas del Laboratorio de Conservación y Restauración de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, eh, una ciudad que ha sufrido también una gravísima inundación en el año 2004, que ha desarrollado previo a eso, pero también durante y posterior, un conjunto de herramientas, de experiencias, y en particular nos acompañan entonces ahora María Luisa y María Lucía, que son con el Laboratorio de Conservación Bellas Mijas, tienen un interesante recorrido en estas artes de la conservación, son conservacionistas, ¿eh? Y trabajan en particular con una colección específica allí, con un fondo propio de la Biblioteca Central Sí, que se emplazan y nos van a compartir su experiencia y sus conocimientos también en esta misma línea que estamos trabajando, no solo de conservación preventiva, restauración, sino también un ojo en la gestión de riesgos, en la prevención de emergencias y demás. No voy a abundar mucho, ustedes si gustan pueden completar la presentación con algo que me haya olvidado, así que bueno, las escuchamos. buenas tardes. Eu vou falar entonces em português. Victor, graças pelo convite à Universidade Nacional do Sul também. A gente vai falar essa primeira fala hoje sobre o que faz um laboratório de conservação e restauração dentro de uma universidade. No Brasil, não é todas as universidades que têm um laboratório. A gente é a única, eu acho que é ali na região sul, mas existem acho que 4 ou 5. E é muito interessante que o nosso trabalho reflete na nossa coleção, tá, reflete na nossa coleção, porém a gente presta auxílio, né, além do sistema de bibliotecas da universidade, nós temos 33 bibliotecas dentro de lá, universidade, e prestamos auxílio no museu, né, alguns cursos estão formando suas coleções e para o arquivo central, fora demandas externas. Então a gente tem realmente um trabalho bem grande, né, nessa divulgação de preservação, de conservação preventiva, porque o foco não é mais restaurar há muito tempo, né, por causa do custo, tá. Então a gente vai falar um pouco da nossa experiência e amanhã a gente, já dando um spoiler, a gente vai falar da construção de um sistema, de uma política de preservação que a gente está fazendo dentro da nossa instituição, que a gente quer deixar isso escrito, claro, porque tem que ter um segmento. Eu vou me aposentar daqui a 4 anos, então as coisas têm que continuarem andando. Perfeito? Embora. Antes de continuar. Só vou dar uma boa tarde antes da Malu dar continuidade à palestra, agradecendo também a oportunidade de estarmos aqui compartilhando tantas experiências, tá? E eu sempre gosto de começar as nossas falas e as nossas capacitações dizendo que nós somos, na universidade, o nosso cargo se chama técnico em restauração, mas nós não somos não fazemos restauração, nós trabalhamos com conservação preventiva. Yo soy Luisa, ella es Luisa, yo soy María Lucia, Malu e Lu. Malu, Lu, uma dupla. Quase dupla sertaneja. É, tá? Pode passar. Então, que hace nosso laboratório? Não está indo. Aqui. Acá. Olha, Não está indo. Ricardo Gonçalo. Assessoria técnica, por favor. ¿Pasó? Não, não vai. Bueno, Também não vai. eu vou emprestando. O laboratório
de Conservação e Restauração se chama LACOR. Ele está situado no térreo do prédio da reitoria, tá? Ó, temos 809 metros quadrados, pode mudar. E a nossa coleção, tá? Ela foi adquirida em 1969 de um professor do curso de medicina que era um bibliófilo, né? A universidade comprou essa coleção de 50.000 volumes, tá? Então, a nossa coleção está composta coleção Eichenberg, que era o nome dele, Gerd Eichenberg, 50.000 volumes dos séculos XVI ao século XX, dos mais variados assuntos. História, filosofia, teologia, literatura francesa, ucraniana, tudo, né? Era uma família que tinha muito dinheiro, então a gente fez um trabalho de pesquisa histórica com os filhos ainda. Então tinha um filho que gostou, começou a estudar psicologia, ele comprava livros de psicologia. Fantástico, tá? Desses 50.000 volumes, 10.000 são obras raras, tá? Fora isso, a nossa coleção também, a gente tem a coleção U, que é documentos produzidos pela universidade, tá? Está se tornando a memória da instituição, essa coleção, tá? Temos a coleção R, de referência, tá? Dicionários, enciclopédias, em inglês, em espanhol, em várias línguas. A coleção Edict, que é todos os livros produzidos pela editora da URGS, depósito legal, um volume fica na Biblioteca Central, o que é muito bom, porque tem coisas que já está esgotado. Me compreendido? Perfeito? E temos uma coleção Libre, que são muito nova. São obras que foram censuradas em algum momento da história. Tá? Pode? Boas. Então, o LACOR trabalha basicamente com conservação preventiva, tá? A gente faz pequenos reparos, tá? Nos livros, limpeza das obras e das estanterias. Trabalhamos no acondicionamento das obras raras. Por quê? Porque a nossa diretriz é da mínima intervenção nas obras raras, tá? No acervo antigo, não. Caiu el lomo, a gente faz um novo. Agora, as obras raras, rompeu el lomo, nós hacemos uma caja. Esse queda do livro fica ali hasta o fim dos seus dias, tá? Trabalhamos também com controle da umidade e da temperatura, tá? E da luz em todo o espaço. E a gente também supervisiona a limpeza da biblioteca, que é feita por pessoas terceirizadas. Eu e a Luísa, a gente limpa os livros e as estantes, mas pessoal terceirizado vai sacar a basura, limpar o banheiro, o banho, a cozinha, é isso. Tá? Pode? Então, aqui está algumas coisas que a gente faz, o que é muito comum, tá? Lombada, se há roto, se há caiu, então a gente refaz, a gente coloca de novo. É claro que com isso a gente utiliza, no caso, materiais próprios. Papel japonês, cola metil, tá? Nas obras raras, se necessário, uma página que rasgou, para não piorar o caso, aí a gente faz um conserto também. Mas aí a gente vai usar um papel de gramatura, papel japonês de gramatura 6, sendo que no acervo a gente usa 9,
24, 36, e em vez da metil, a gente usa tilose, que é mais pura, tá? Mas isso é um trabalho que a gente faz porque a coleção antiga tem livros que as pessoas podem, os alunos podem retirar ainda. Então, a gente tem que arrumar e tornar esse livro, né, manuseável novamente. Pode ir, tá? Aqui, esse é um livro é um dicionário de referência para o pessoal das obras raras, que estava todo solto, todo descosturado, e aí então foi arrumada as folhas e feito a costura e colocada novamente numa capa. Na capa original. Numa capa, a gente só tinha essa capa original. Tá? Aqui, ó, como eu disse, é uma obra rara de 1574, mas ela tem um rasgo lá em cima. Se no manuseio isso começar a prejudicar muito mais, a degradar muito mais o suporte, aí a gente faz uma pequena intervenção, mas com papel, uma gramatura menor, para poder continuar essa obra rara. Só uma observação com relação a essa obra rara, ela é uma obra muito querida pelo Departamento de Obras Raras, ela sempre é mostrada quando nós temos visitas de alunos, porque ele é a primeira notícia impressa sobre o descobrimento do Brasil. Então, ela é muito não, mas ela é manuseada, né? Então, para mostrar para os alunos, cada vez que ia virar a página, estava rasgando mais. Então, o bibliotecário das obras raras nos pediu para fazer um pequeno concerto. A gente usou, então, a tilose, fizemos um concerto mínimo ali que dá para observar. Usamos a espátula térmica, né, para não criar umidade também. Então, com respeito à originalidade da obra, né, sem nenhuma intervenção maior. Foi puramente para não piorar o dano que a obra apresentava. E além da nossa diretriz de não intervenção, a gente tem um bibliotecário especializado lá nas obras raras, que diariamente olha para toda a UECA. Pode ser que aquele livro que a gente tem já tenha sido digitalizado em algum momento. Portanto, a gente passa a não dar mais um acesso direto, se o pesquisador quiser, porque a gente já mostra aonde que tem. Ele está sempre percorrendo a web, porque Amsterdã, Alemanha, alguém já digitalizou muitas das coisas que a gente tem. Pode ir. Outros trabalhos lá, ó, tem um pequeno rasgo lá em cima, nem que a gente consertou, e isso é o que mais a gente tem, que é a lombada. Lombada é lombo que cai, que se rompe, então a gente refaz. A gente refaz quando não tem, se dá para aproveitar o original, a gente arruma e torna a colocar o original. Agora, lá em cima, por exemplo, a gente tem muitos líricos que é em couro. E aí, com a degradação do couro, o couro rompe, esfarelece, né? E a gente não consegue mais nem arrumar. Então, pontualização da direção no acervo antigo, muitas vezes a gente está substituindo uma lombada de couro por uma lombada de tecido, como se fosse uma franconia, né? Então, a gente está produzindo a nossa francolin em tecido de algodão, num papel alcalino, e o resultado está perfeito. Tranquilo? Buenas. Más cosas que hacemos. A leiração do couro. Então, é isso. Ela rasga, né? Ele quebra todo. Então, a gente tem todo esse trabalho. Se necessário, refaz toda a costura, bota um reforço, bota foil, restaura o item da lombada original e colocamos novamente no livro. É um trabalho realmente devagar, moroso.
Aproveitando todos os elementos originais da obra. Mais um exemplo, tá? Mesma coisa. Lombada e rompeu. Então, a gente faz um novo reforço, um novo fólio e aqui o resultado, no caso, quando necessário, a gente faz até uma reintegração visual, tá? Com color, através de puntilismo, aí a gente recupera. Filamentos estáveis. Pigmentos estáveis. Acho que, em vez de ficar assim, a gente consegue trazer esse livro novamente, tá? Mesma coisa. Esse livro é muito interessante e ele ficou emprestado para um aluno Por 2 anos. 2 anos. Emprestado para um aluno. Ele voltou assim, daquele jeito, ele não era. É. Ali, volta Só, e a gente atua. só uma observação. O aluno nos disse que não sabe o que aconteceu. Ah, Aqui acho que sou eu. sim. E agora, Luísa Baklava a falar. Aqui é o acondicionamento que a gente faz. Um modelito de caixa, a gente tem 2, sabemos 3, tá? De uma poliéster. Então, aqui um pouco das imagens que mostram como a gente faz o nosso acondicionamento, principalmente nas obras raras, né? São as jaquetas de poliéster e as caixas. Aqui são as caixas inteiras, com abas e fechadas com cadarço, mas nós fazemos também como ontem nós vimos na oficina de vocês a caixa em cruz, né? Também elaboramos uma caixa assim, e também caixas aproveitando tiras de papel, porque nós estávamos num período onde a verba era pouca, nós não podíamos comprar, continua curta, material, folhas inteiras, e nós tínhamos muita sobra de material. Então, começamos a fazer as caixas com tiras, né? Uma tira na horizontal, fechando, e uma tira na vertical, terminando o fechamento da obra. Eu acho que Marcia? isso. No Soldo, vocês fizeram também uma oficina com esse tipo de caixa, que economiza muito, se aproveita material, né? E o resultado é bem eficiente. Eu estou falando muito rápido, está tranquilo? Então, aqui como fica na nossa estante, algumas obras com as caixinhas, com a jaqueta de poliéster. O bom da jaqueta, me ouve? É. O bom da jaqueta é que ela Ah, é. o bom da jaqueta de poliéster, ela tem uma estática. Então, na degeneração, na degradação do couro, aquele pó que cai, né, que fica na nossa mão e que suja, adere no pela estática, então não suja o resto. E na época da pandemia, né, eu e Luísa, a gente ficou 2 anos fechados. A gente ia na biblioteca regularmente para olhar o acervo, e a gente começou a ver contos de fundo, e por incrível que pareça, tinha um livro que criou fogo. O do lado tinha jaqueta de poliéster, não pegou nunca. Então, se revelou um bom acondicionador que a gente coloca quando rompeu, por exemplo, a parte de cima de uma lombada, tá? Mas a gente ainda não chegou desse livro, porque nós temos 40.000 para arrumar. Então, se faz a jaqueta de poliéster, as pessoas continuam a pegar sem estragar mais. E isso é conservação preventiva. Isso é conservação preventiva. Então, nas obras raras, praticamente é isso que nós fazemos, é a higienização e o acondicionamento em caixas ou jaquetas, dependendo da necessidade da obra. Aqui um pouco sobre o nosso sistema de controle de temperatura e umidade relativa. Nós temos um sistema que se chama Sistema Climus, que foi desenvolvido por um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Saulo Butz, e ele é um sistema bastante interessante.
ele monitora todos os ambientes da biblioteca. Então, e manda essas informações para o nosso computador no laboratório. Então, nós temos ali ficou meio pequeno, mas cada quadradinho é um ambiente da biblioteca. Nós temos o acervo geral, existem sensores pela biblioteca que vão captando esses índices e enviando para o nosso computador. Nós podemos fazer gráficos depois, dependendo do tempo, para ver em que período que a umidade é maior ou menor, que decisões vão ser tomadas a partir disso. Nós temos um sensor também nas obras raras, na sala de leitura, dentro do nosso laboratório. Todos os dias a gente chega, a primeira atividade nossa é olhar o Climbus, para ver se a umidade e a temperatura estão de acordo com os parâmetros, né? Entre aspas, ideais, porque o ideal realmente não existe o possível dentro ainda mais num clima como o nosso, né? Nós nunca teremos condições ideais em Porto Alegre, porque o nosso clima é muito úmido. E um dia essas todas as estações. Um dia nós temos todas as estações. Inverno, verão. E nós temos também, embaixo, ele mostra o controle de temperatura e umidade das vitrines de exposição, que nós, infelizmente, nós comentávamos que esquecemos de tirar foto das nossas vitrines. Nós temos microexposições. Se vocês entrarem no site da Biblioteca Central, vocês vão ver as nanoexposições de obras raras, então, que são mudadas a cada período de tempo, né? O bibliotecário escolhe um novo tema. E dentro dessas vitrines, o professor Saulo bolou um sistema para manter a temperatura e umidade ali dentro também, que ele chama de grons, né? O sistema é bom, ele funciona, mas o único problema é que quando ele dá problema, somente esse professor sabe arrumar, né? Então, nós temos que daí tirar todo o equipamento, encaminhar para Santa Catarina, veio nos visitar e fez o conserto ali mesmo. Mas precisa ir para o laboratório dele para fazer uma calibração. Então, mas é um sistema assim, ó, que em 12 anos, um pouco mais de 12 anos, estragou uma vez, né? Então, é um sistema bem interessante. Se a temperatura e a umidade não estiver de acordo, então a gente entra, faz monitoramento, né? Então a gente entra com controle. A gente liga o deshumidificador, né? Porque não adianta chegar também, como falou, e ligar o deshumidificador. Será que eu preciso ligar o deshumidificador? Eu tenho que saber qual é o meu índice para poder fazer esse controle. Então a gente liga, se a umidade estiver muito alta, nós ligamos os deshumidificadores que temos espalhados pelo acervo, né? E nas outras salas também. Ao final do dia a gente acaba. No final do dia, nós desligamos, esvaziamos, mas, né, faz parte do trabalho. E se precisamos ligar os splits, o professor Saulo colocou, eu não sei se é possível ver embaixo, tem uma caixa acoplada, que ele se chama REACS, que é um sistema que faz o reaquecimento do ar, para que quando a gente ligue num dia, por exemplo, que foi muito calor, a gente liga o ar, chegamos com muito calor da rua, ligamos o ar no 18, né? Não ligamos no 18, mas, enfim, se ligasse numa temperatura mais baixa, o que acontece? Esse ar muito gelado bate nas superfícies muito quentes e vai condensar, em vez de ajudar, ele vai piorar a umidade. Então, o REACS ele faz esse trabalho de não dar aquele choque térmico no ambiente, ele não aquece, ele dá uma leve equilibrada no ar que sai do split. Isso tem nos ajudado. Claro que o Climus, ele é um sistema bom, nos ajuda muito, mas nós temos também que prever situações onde nós temos falta de energia elétrica, a internet não funciona, eu não consigo ligar meu computador, então a gente tem espalhado o velho e bom termohigrômetro para essas emergências, né? Então eu vou lá, no acervo, olhamos aí temperatura e umidade, nos baseamos por aí, né? A tecnologia ela nos ajuda, mas a gente também precisa prever essas coisas que a tecnologia, quando ela falha. Outra das nossas atribuições é a limpeza, a higienização do acervo e a limpeza das escanderias. Aqui nós temos a nossa modelo que ficou, é a nossa diretora que nos ajuda na higienização das estantes. Pode?
Pode. Desde 2017, todas essas atividades que nós mostramos aqui para vocês, das intervenções no acervo, dos pequenos reparos, a higienização, o controle de temperatura e umidade, nós registramos num formulário que se chama Formulário LACOR, né? Aí a gente compartilha esse formulário com a equipe toda, não fica somente para o nosso. O que foi feito em determinado livro? Está registrado lá, é possível fazer uma busca e ver, foi feito isso, usar de tal material. Então, é bem interessante. Também registramos as capacitações, as visitas, os treinamentos que nós oferecemos. As capacitações são feitas fora do nosso laboratório, mas nós recebemos colegas das bibliotecas para fazer treinamentos técnicos pontuais, né? Ali mesmo no laboratório. Tudo isso é registrado nesse formulário LACOR. Tá? No formulário LACOR, a gente coloca tudo que é feito com o público interno, né, que são as capacitações, as pequenas oficinas, e também para o público externo, porque nós temos muitas instituições externas à universidade que nos procuram para orientações sobre conservação preventiva. Também eles, compra de material, eles nos pedem onde é que vocês compram papel, equipamentos, treinamentos de como é que eu faço por acervos atingidos por água, né? Até então nós tínhamos pequenos acidentes com água. Agora nós temos catástrofes com água, né? Então a gente procura ajudar essas instituições, ou então acervos contaminados por fungos, infestados por insetos, né? Na medida do possível a gente orienta essas instituições. E nós fomos nos últimos tempos, aqui a gente colocou algumas universidades privadas, bibliotecas de alguns municípios do interior, os institutos federais sempre trazem os seus alunos que fazem o curso técnico de biblioteconomia para fazer uma visita e conhecer o nosso espaço. E nós tivemos muitas instituições que nos procuraram durante a enchente. Aqui nós colocamos algumas, a Secretaria de Obras, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a Fundação Maio Martins, o SERPO, no Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, todas essas instituições, e são algumas que nós colocamos aqui, foram atingidas pela enchente e pediram a nossa ajuda. E esse também é um papel da universidade, né? A universidade ela não pode ficar fechada dentro dos seus muros. Eu e Luísa estivemos em 11 instituições e, por incrível que pareça, a inundação está nos trazendo um trabalho fantástico de pesquisa. A universidade fez um acordo com o CEPRO, que é o Centro de Processamento de Dados Federal, e a gente agora está tratando de limpar e desinfectar um acervo que ficou debaixo d'água por um mês. Só que demorou 2 anos para eles começarem a fazer alguma coisa. Então, nós estamos lá com uma documentação arquivística preta, né, de fundo, que não pode ser jogada fora, porque tem documentação de pessoal que necessitam, né, para se aposentar. Então, a gente está trabalhando na desinfecção, na limpeza, no acondicionamento, junto com uma professora da microbiologia, e essa professora da microbiologia já também, por sua vez, esteve em várias outras instituições que tiveram o acidente com a inundação, testando os vários métodos, como matar o fungo, ozônio, nós estamos usando quaternário de amônio. Então, está se fazendo pesquisa, está se aproveitando a inundação para se fazer pesquisa. Aqui nós colocamos algumas imagens das capacitações que nós fazemos com os servidores da universidade e também com as outras unidades dentro da universidade. Quando eu falo servidores, são os bibliotecários do sistema de bibliotecas da URGS. Mas a gente já deu para fora, né? Sim.
Então, a gente já fez de acondicionamento de livros, fizemos uma durante a pandemia, né? Todo mundo, como lidar com essa situação nas bibliotecas. Essas duas embaixo, conservação de acondicionamento de obras de arte sobre papel, o nosso Instituto de Artes nos procurou para que a gente falasse com os alunos sobre o tipo de... O que é o papel que eles estão usando para fazer as suas obras. Essas obras, elas vão durar ou não vão durar, né? Então, nós fizemos toda uma conversa inicial sobre o que é o papel, quais são os problemas que o papel pode apresentar e como eles podem fazer com que as suas obras também possam durar mais tempo, serem guardadas. Fizemos também conservação de acervos bibliográficos, um novo olhar sobre velhos problemas. Essa é a nossa primeira tentativa de falar sobre gerenciamento de riscos. Essa de pequenos reparos é tradicional, nós fazemos todos os anos e temos uma grande procura sempre por essa capacitação. Fizemos uma sobre o resgate e a recuperação de acervos atingidos pela catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul. Fizemos junto com a Fabico, que é a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, junto com alguns órgãos do Estado, fizemos uma fala foi um dia inteiro, de manhã fizemos a parte teórica e à tarde um treinamento prático, como vocês fizeram aqui também, sobre como secar documentos, como tratar documentos com fungo. E esse de conservação preventiva em suporte de papel foi pedido pelo Arquivo Público do nosso estado para falar com os servidores do local sobre como fazer a conservação preventiva, né? O que é importante, os agentes de degradação, o que era importante seria ser observado. Aqui algumas fotos das nossas atividades. Essa primeira aí foi uma onde estamos nós duas ali paramentadas. Entramos no acervo do Ministério Público, que tinha ficado debaixo da água, né? Quando nós entramos ainda tinha água ali dentro, não tinha eletricidade, não tinha nada. Nós fomos ajudar o arquivista a ver como ele lidava com essa situação. Nem nós sabíamos direito, né? Mas, enfim, foi um desafio para todo mundo. Algumas fotos aí de um evento que se chama Portas Abertas, onde a gente recebe os alunos do ensino médio que vão entrar na universidade para eles conhecerem a universidade. E aí nós fizemos pequenas oficinas de costuras de cadernetas com eles. Foi muito procurado. No Museu da Universidade também fizemos uma oficina e também recebendo colegas bibliotecários e arquivistas de vários lugares. Inclusive, essa que está aqui é uma colega da Argentina, de Córdoba. A Micaela. Além do nosso formulário, agora nós temos uma folha que se chama Registro de Ocorrências. Tá? Ali nós colocamos tudo o que se faz, tudo que acontece na biblioteca, na rotina, que precisa ser registrado de maneira a ajudar no desenvolvimento das atividades. Por exemplo, tivemos um vazamento, é registrado. Tivemos uma infestação de insetos, é registrado. Quando foi feita a última dedetização? Ninguém lembra. Está no nosso registro de ocorrência. Isso nos ajudou a ter uma continuidade, né, de tempo. Em agosto do próximo. Isso nos ajudou a ter uma continuidade dos trabalhos. Porque a última desinsetização foi em agosto. Então, em agosto, próximo ano, a gente já começa um tempo antes a ver a verba para fazer. Então, é a memória também da instituição. Tudo que acontece, a gente registra. Porque, por exemplo, na pandemia, que ficou rechado, a gente tem uma limpeza no ar-condicionado todo ano. Todo ano os aparelhos são limpos internamente, tá? E desinfectados. Ou ficou a biblioteca fechada por 2 anos, quando voltamos a trabalhar, se ligou, começou a mofar tudo. E a gente não entendia da onde, porque a gente tinha limpado os livros que estavam com fungo. Aí o professor da microbiologia disse,
vocês limparam o ar-condicionado? A gente, não, Tínhamos esquecido. tínhamos esquecido. Ele ficou fechado, parado por 2 anos. Então, é uma rotina que a gente tem, porque já passamos por isso, então agora a gente tem esse registro. E todos esses formulários, eles são compartilhados com a equipe, porque no momento que nós não estivermos lá, a equipe tem acesso a essas informações, né? Não é uma coisa, eu sei, somente eu sei o que precisa ser feito, né? A responsabilidade é de toda a equipe sempre. E por fim aqui, estamos quase terminando, a gente queria mostrar para vocês um trabalho que a gente desenvolveu também, que é o nosso canal no YouTube. YouTubers. Somos YouTubers em conservação. Por favor, se inscrevam, deem likes. A gente sempre faz propaganda, tá? Então, nós temos... Ele foi criado em 2017, tá? É bem fácil, o nome é Lacor PC URGS, né? Tudo junto. E ele foi criado em 2017 em função de uma demanda que nós recebíamos constantemente. As pessoas faziam as capacitações e aí nos ligavam perguntando: esqueci como se faz a costura. Como eu faço a cola, o CMC? Como é que nós vamos explicar isso por telefone ou em algumas coisas aqui eu lembro, mas ou por e-mail? Então nós começamos a pensar de uma maneira visual para responder essas questões. E os vídeos foram se aumentando o número, né? E o número de inscritos também. Nós já estamos com 1.272 inscritos. O que nós acreditamos que para um canal que se propõe a isso é um bom número de inscrições. O vídeo que tem mais número de visualizações é Como Fazemos para Secar os Livros. É esse o nome, nem lembro. Acho que é isso. Mas um livro de higienização, como fazer caixas, como fazer jaqueta de poliéster, as costuras básicas. Os vídeos são bem didáticos, passo a passo, tem legenda, né? E É como a gente faz. isso, assim, temos isso. Todos os vídeos diz como fazemos, né? Isso é como nós fazemos, seguindo princípios da conservação, mas é como fazemos. Outra instituição poderá fazer de outra maneira, né? Mas é sempre, né? Não lhe demos o saber dental, né? É desse jeito e pronto. Não, é como nós fazemos, tá? E ficamos muito felizes de ver que o nosso canal no YouTube está sendo referência para capacitações em outras universidades, né, federais. Essa aqui é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso é um reconhecimento do nosso trabalho. E aqui algumas instituições que nós buscamos como referência quando nós precisamos também de atualizações ou de fazer alguma capacitação nossa, né? Nós fazemos uma capacitação, então nós colocamos algumas aqui. O Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Instituto Canadense de Conservação, o MAST, que é o Museu de Astronomia, a ABER, a nossa Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, o curso de Conservação e Restauração da Universidade Federal de Pelotas, o ICRON, o Departamento do Arquivo Geral de Santa Maria, que tem desenvolvido um trabalho fantástico. Nós sugerimos até que quem se interessa, acesse lá o site da Universidade de Santa Maria para ver o trabalho que eles desenvolvem com relação aos acervos atingidos pela enchente. Está se tornando referência em todo o Brasil. O Arquivo Central, o SENAI, o Instituto Oswaldo Cruz e a Biblioteca Nacional, como sempre, né? Então, sempre fazer os cursos de atualização, ou no MAST, ou na BN. A última vez que eu fui para lá foi em 2019. Sempre é bom a gente rever alguns conceitos, trocar ideias, né? A gente também precisa aprender sempre. E é isso. Agradecemos a paciência de ter nos ouvido em português. Muito obrigada. Muitos de vocês devem estar pensando assim, mas eles têm um sistema de climatização. Isso foi uma longa caminhada, que amanhã a gente vai mostrar, né, o que a gente era e o que a gente se tornou. Bem ruim.
Era bem ruim, porque eu fui professora da universidade por um tempo, eu levava os alunos lá para mostrar tudo que tinha de ruim numa biblioteca. Hoje em dia, a gente vai ver, mudou, né? Então a biblioteca virou uma referência, mas a gente já vinha trabalhando com esses conceitos de gerenciamento de riscos e depois da inundação, a gente viu que isso é de agora, está caindo, nós temos que fazer, trabalhar na universidade isso aí, né? Porque uma coisa que a gente reparou quando a gente ia nas instituições, a gente chegava e perguntava: "O que que é a tua prioridade?". Só teve uma instituição que tinha um arquivista que me disse: "Isso aqui não, isso já foi digitalizado, aquelas caixas não tem mais o espelho, mas eu sei que tem dentro, aquelas caixas me são importantes". São 400 caixas, um universo de 6.000, né, para aumentar. Porque a gente ia nas instituições e perguntava o que que é prioridade. Tudo, tudo o que, né. E foi muito interessante que teve várias lives, muita gente, correu para o Rio Grande do Sul nos auxiliando, né. A gente teve 95% do estado atingido por água, vários municípios. E foi muito interessante, uma observadora da Biblioteca do Congresso, que ela disse como exercício, a gente pode começar a olhar para o nosso acervo pessoal em casa e pensar: se um dia acontecer algo, o que que é prioridade na tua casa? O que que tu salvaria primeiro? Tirando, lógico, a tua vida, mas o que tu salvaria? Eu, meus papéis, certidão de nascimento, várias coisas, eu peguei tudo numa pasta, à mão. Eu sei exatamente aonde ir, o que pegar, para sair correndo. A Luísa Paffi disse: Sem nada. "Não sei pagar, não sei". Então, é um exercício que a gente começou a fazer e a gente viu que temos que fazer isso aí. Não, a universidade, a nossa biblioteca não sofreu com a inundação. Se sofresse, toda Porto Alegre estaria debaixo d'água, e a gente está numa região que realmente não tem como alagar. Mas se a gente tivesse isso, a gente não teria um local para tirar a coleção. Olha só, para onde a gente vai colocar, né? Vai, tira daqui, o que não molhou. Vai botar onde? Não temos local, não temos gente, não temos caixa, não tem. Então, é urgente a gente pensar todo esse planejamento. Lá na universidade, o único curso que foi atingido foi a faculdade de administração, que perdeu 10.000 livros. O seu acervo era de 20.000, tá. Mas são livros normais que dá para comprar novamente, né. Mas isso acendeu vários alertas para nós. E aí, vamos fazer o quê? Eu, antes da universidade, eu trabalhei no Arquivo Público do Estado. A gente botou, há muito tempo atrás, um sistema de alarme sonoro, se acontecer algo. Só que não aconteceu, graças a Deus. Passou 5 anos, vamos ligar para ver se funciona. Bateria tinha acabado, então, entendeu? Isso é manutenção, pensar nessas coisas, isso é tudo conservação preventiva. E hoje em dia, um gerenciamento de riscos é pensar: bom, o qual é o meu foco? Aonde que há meus pontos fracos? O que que eu vou salvar primeiro? Me Quando a gente fez essa pergunta para a bibliotecária de obras raras, eu quase caí para trás quando eu perguntei se, caso a gente precisasse, retirar a coleção, o que que se salvaria primeiro? E eu pensei no livro do Dante Alighieri, que é um livro de 1 metro por 1 metro, sabe, é imenso, É tamanho de uma mesa. capa de madeira, e eu disse:
O livro do Dante, é a nossa coleção brasiliana, que são livros que têm a ver com a história do Brasil ou do Rio Grande do Sul. Não nos interessam, né? Elas, sim, por nós, o Dante Alighieri, uma encadernação belíssima, não é importante. É valioso, mas não risco de ser. Então, é realmente parar e pensar. E lá no Rio Grande do Sul, a gente teve não só isso, a gente teve há 10 ou 12 anos um incêndio de uma boate que morreram 243 alunos, uma coisa assim, que foi o que causou uma comoção no Brasil, né, que mudou muitas leis de incêndio. E hoje em dia é uma coisa que, bom, nós temos que também fazer em nosso plano de escape. Então, é coisas que a gente vai falar amanhã. Porque é isso, não ficar correndo atrás do acidente, é tentar já ter tudo certo antes, né? Porque senão, e a gente entende também que nesses acidentes, cada pessoa que trabalha tem um perfil. A gente teve um problema que entrou 2 ratos lá na biblioteca. Luísa paralisa, sai correndo, né? Tem medo do rato. Não, eu já sou de pegar a vassoura e sair atrás para matar. Então, a gente também tem que entender que tem pessoas que se deram fogo. Não sei, vou paralisar, não vão fazer nada, e outras vão ter o sangue frio de agir. Então, é isso, é até saber da equipe com quem contar, como fazer, tá? Por isso que amanhã a gente vai falar dessa nossa árdua construção, né? Que esperamos que alguém siga depois, quando a gente sair, né? Certo? Por aqui. Pero muchas gracias, Maduro Luisan. Ellas presentaron otro modelo que es un laboratorio de producción explotación dentro de la propia universidad. Algo relativamente extraño para nosotros aquí en Putina, pero no menos interesante por eso. Entonces, Por isso que solamente tiene muy pocos en Brasil, não é muito. Tem no nosso sul. Em Pernambuco tem outros, não são todas as universidades que têm. Seria o ideal. Hã? Niterói tem. É, mas se tu for pensar no número de universidades, Brasília tem, mas não são todas. Então, realmente, essa ideia que a universidade teve há muito tempo de criar primeiro um espaço, depois de uma época que a gente vai ver amanhã, uma certa verba, criar um laboratório, foi fantástico, porque a gente dá apoio para a universidade. Prestamos também para fora, né, informações, tudo, mas nosso público é a universidade. É para isso que a gente está direcionado. É fantástico. Juli, y en este caso exitoso de la ULIS, de Productividad, de tener el laboratorio, yo digo que el laboratorio son ustedes, ¿no? Luisa y Malú. ¿Qué plan de crecimiento del laboratorio? ¿Cómo lo piensan en el mediano plazo? ¿Qué desafíos encuentran en ese sentido, más allá de generar planes de evaluación y demás? La receta de recursos, por ejemplo. Nós não temos um plano de aumentar o laboratório, não temos. Temos pensado, mas são ideias que estão surgindo de se fazer, junto com o Vacor, um centro de conservação que atenda toda a universidade. Porque nós vamos ver isso melhor amanhã. O LACOR, o laboratório, foi criado junto com a reforma da Biblioteca Central para atender a coleção Eichenberg de obras raras. Papel. É. Suporte papel. E dar apoio, orientação técnica, como a Biblioteca Central presta, né, nas outras áreas também, e na área de conservação para as 31 bibliotecas do sistema de bibliotecas da URGS. Mas claro que nós não temos perna para atender a todos. Então, nós precisamos, a ideia que surgiu é de se montar um plano de um centro de conservação. Está sendo escrito um projeto
Aliás, já foi escrito e encaminhado à FINEP. FINEP. Estamos no aguardo. Não sabemos se isso será possível ou não. Precisamos de verba, de um espaço adequado, né? Essa é a perspectiva. Agora, tem uma notícia ruim, muito ruim, porque o governo está fazendo uma reestruturação das carreiras. Então, possivelmente, a nossa, no que a gente se aposentar, vai ser extinta. O nosso cargo será extinto. Vamos tentar conseguir 2 restauradores que venham para a universidade, pelo menos é a promessa, mas aí a gente começa a nossa preocupação. O restaurador é de papel, porque a gente hoje em dia tem um curso de graduação no Rio Grande do Sul, então as pessoas sabem trabalhar em madeira, em pintura, pintura mural, em metal. E aí, num centro de conservação, beleza, mas uma pessoa não vai conseguir. Então, tem toda uma logística que a gente está tentando. E a questão de verba, a gente sabe que é complicado. Agora, a gente agora mudou, a gente faz compras assim por ano. Esse ano que passou foi o papel japonês creme. Próximo ano vai ser o papel japonês branco. Por vez, não tem dinheiro para tudo. E agora, com esse projeto que a gente fez com o Serpo, como o Serpo paga para a universidade, né, paga os bolsistas, tudo, mas alguma coisa de dinheiro a gente vai aproveitar para comprar cola neutra, alguns materiais que precisa, né, que precisa. Mas ampliação do nosso não, até a gente está preocupada realmente agora com essa remodelação dos cargos, porque a gente não quer deixar, tu viu, aparelhos, equipamentos, foi montado um laboratório top, deixar sem uso, não dá, né. Amanhã nós vamos mostrar o laboratório, a estrutura. 35 metros quadrados, que é 2 pessoas e mais um monte de aparelho, mas a gente consegue se mover lá por dentro, tá? Bueno, está mundo paraíso. Vale. Puede combinar español con idioma português, felicitaciones por el trabajo con laboratorio Obrigada. increíble. Quería preguntarme algo un poco más técnico, ¿qué límites ponen para la colección de libros raras? ¿Hasta qué fecha toman? ¿Cuáles son los límites en cuanto a patrimonio? ¿Que ponen ustedes los límites, los ponen bibliotecarios? Sim, nos livros raros é a mínima intervenção, aí nós fazemos Limite de data. de data. É. No caso, Obrigada, tradutora. nosotros no somos bibliotecárias, nós somos conservadoras. Temos uma bibliotecária especializada em obra rara e tiene ciertos requisitos para obras Sim, agora entendi. pelo século, pela data, ou mesmo que seja moderno, pero lá tiene un número de que se hace, las certificaciones. Vou complementar. Tá. Desculpa, eu demorei para entender a pergunta, mas nós temos critérios que definem as obras raras, né? Edições luxuosas, edições limitadas, edições com assinatura do autor, pela data Pela também, né? Até 1840. Uhum. Então, são esses alguns dos critérios que definem. A gente se baseia muito por critérios da Biblioteca Nacional, né? E aí, no nível mais regional,
que tem a ver conosco, com a história do Rio Grande do Sul. Então a gente vai muito pelas regras, por muita coisa que a Biblioteca Nacional define. La región. Sim, sim. Sí, por suerte, ahora hay una conciencia latinoamericana de proteger lo nuestro, que lo mejor hace 2 años hubiéramos protegido el europeo, como ustedes dijeron, y ahora tenemos conciencia de proteger primero lo nuestro, y después lo europeo, pues seguramente hay que utilizarlo. E nós temos obras que são No me puse mal. Como? Igual puse mal. Ustedes Cuando prestan material. sim, ¿Prestan material vaya tú o no? e obras Não, a gente não empresta. Emprestar? dejen material ya. Eu vi que vocês voltaram. Porque contigo. Não, aquele livro era um acervo antigo. O acervo raro não sai. não. Vai pesquisado. De conservación preventiva cuando los devuelven los piden en cuarentena o en la emisión. Sim, se faz uma inspeção no A gente livro. faz uma exceção. É. ¿Y cómo establecen la cuarentena? ¿Cuántos días? Pues le decimos cuarentena, pero 40 días no viven mucho los vegetales. Se ele apresenta algum sinal de contaminação, separamos, senão nós fazemos uma inspeção visual, vemos que não tem insetos, não tem fungos, não tem nada, então ele retorna ao acervo. Mas isso não ficou claro. Os livros que nós mostramos ali, que estavam sem lombada, que tinham alguns problemas, É a são coleção antiga. são do que a gente chama acervo geral. Esses livros estão à disposição dos alunos. Muitos alunos de pós-graduação vêm pesquisar nesse acervo, mas o acervo raro ele não é emprestado. Ele É pesquisado no local. isso, tem que fazer marcar um horário e Botar fica quanto? com a supervisão dos bibliotecários, né? Coloca a luva. Las reales con un comprando. Claro. Gracias. Daniel, felicitarlo por el trabajo. Obrigada. Y el repito, una consulta que nos hace Carla a través de la sala virtual y pregunta si tienen un plan de preservación formalizado en el laboratorio. Estamos a escrever? Estamos largo. Sí. Mañana vamos a ver. Estamos a escrever um plano de preservação. Empezamos. Já vou dar spoiler de manhã. Escrevemos um plano de contingência, né? Nós estudamos como fazer e hicimos lo nosso de la biblioteca e fizemos capacitação para o sistema como se faz, mas eles que vão fazer porque a realidade é a deles, né? Agora, a gente fez um mapa de riscos para saber o que é o risco lá. Isso tudo é discutido com a equipe. A gente agora vai fazer um plano para responder a esses riscos, tá? E depois a gente vai para um plano de gerenciamento. Então, nós estamos num crescendo e poder fazer isso tudo por escrito, né? Ter tudo isso realmente documentado. Mas, como a gente diz, não é só fazer um plano e nunca mais. Isso tem que ter sempre um olhar, uma atualização, uma revisão, que a gente espera que as pessoas sigam, né? Vamos ver. Alguna pregunta más? Creo que estamos muy bien, entonces agradecemos a Madura Visa por la presentación y estaremos atentos a lo que nos cuenten mañana. Sí, usted fue ano passado? Sim. Antes do Victory, a gente ficou com uma bibliotecária lá do Uruguai por uma semana conosco. Então, estão convidados se um dia quiserem aparecer, né, na universidade. Para nós é um prazer receber vocês
o Victor saiu com alguns materiais, né? Ó, isso aqui pode, ó, isso é poliéster, isso é não sei o quê, tá. Então, a gente passa, mostra qual é a nossa rotina, como que a gente faz, porque é isso, é disseminar o conhecimento, não é ficar com a gente, é passar, né? Esse é o mais importante. E além de passar a fazer as trocas, né? Porque a gente sempre aprende quando a gente tem contato com outros colegas de outros lugares e outras realidades.